Boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um vídeo, sempre invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. E eu fui na missa agora esse sábado e no domingo, e o evangelho foi muito impactante, como sempre é, mas esse é especial, pois é, né? A véspera aqui de Natal, época de Natal, e vem muito a calhar e deixa a gente reflexivo. Era para mim ter feito esse vídeo há uma semana e eu fiquei maturando essa ideia na minha cabeça. Sempre quando eu vinha fazer um vídeo eu pensava, não, vou deixar para lá, vou fazer depois. E isso passou já uma semana. Que no Evangelho falava sobre Maria e sobre José, né? O sim falava sobre o sim de Maria e o silêncio de José. Muito bonito. Pessoal, vocês nunca se perguntaram por que Deus não veio, Jesus não veio nos dias, digamos assim, de hoje, na época moderna, né, digamos assim? Nunca passaram isso pela cabeça de vocês? Pela minha já passou algumas vezes e sempre eu chego à mesma conclusão, que a nossa geração é uma geração fraca pra caramba. Nós somos a geração, acho que mais fraca aí que já teve. Nós somos muito dependentes, emocionais, fracos fisicamente, mentalmente e espiritualmente. A gente não aguentaria, digamos assim, né? Digamos assim, a missão que Deus daria pra gente. Talvez por isso que Deus não veio, talvez, né? Isso eu fico só cogitando, são cogitações da minha cabeça. Mas claro que quando Deus dá uma missão, Ele sempre nos capacita. Então, por isso é que eu estou dizendo que são cogitações, né? Não tem embasamento bíblico algum. Já pensou Deus mandar você ir pro deserto, né? Vai lá pro deserto, comer gafanhoto e comer mel, como João Batista. Como ele falou, não há outro homem que pisou na terra maior do que João Batista. Ah, mas Abraão é o pai da fé. Mas Moisés, outro gigante. Palavras do próprio Jesus. Não há homem maior do que João que passou na terra, né? É incrível. Pensou Deus falar isso pra você? Né? Você é o maior homem que passou pela terra. Deve ser bacana, mas não é grande no sentido moderno. Não, é grande de caráter. Um gigante de caráter. E aí, será que alguém aguentaria ir pro deserto como João foi? Como tantos outros santos se dedicando à vida, né, sendo consagrado a Deus, e quanto mais estudavam, mais se distanciavam da sociedade, digamos assim, pois viu que o negócio estava colapsado. Por isso eles se retiravam, e quanto mais se retiravam, mais eles viam o que era a vida de fato. Porque a gente, né, tem essa inversão, que a vida realmente de fato é aqui, na cidade, onde a gente está, onde essa loucura, né? Onde você sai do trabalho, às vezes não dá tempo nem de tomar café, chega lá no trabalho, uma loucura e volta.
E você fica pensando no trabalho, você já está em casa, mas fica pensando no trabalho no dia seguinte. Na sua folga, você fica pensando no trabalho. E no trabalho, você fica pensando na sua folga. É um negócio de louco. Tipo, você não tem paz, né? É um negócio assim, realmente... E quando a gente vai para, digamos assim, né? Quem costuma ir... Quem tem parentes no interior, quem já foi para um campo, é uma maravilha, gente. Você está em contato ali com aquela natureza, aí você realmente tem a paz. Assim. Você vê que o negócio não é... Que a verdadeira vida não é essa loucura que você está vivendo. E aqui, obviamente, por causa do pecado, né? Por causa do pecado, a gente tem que ir lá lutar, né? Trabalhar para viver. Mas a gente não foi feito para esse trabalho louco, desvairado, que tem aqui. No qual você chega a ficar doente por causa do trabalho. Né? Tem muitas pessoas que ficam doentes. Muita responsabilidade, tudo e tal. Enfim, eu dei aqui um arrodeio grande. Só de falar de João, né? Pra você ver como é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infinita. A gente vai falando, vai entrando no assunto, entrando em outro, quando a gente vai ver já tá longe, né? Enfim, o sim que Maria deu quando o anjo veio a ela é extraordinário. Historiadores acreditam que Maria tinha por volta entre 14 e 15 anos, pois era a idade que na Palestina era onde se dava em casamento. Ou seja, ela deveria ter entre 14 e 15 anos. E o casamento, naquele tempo, naquela época era diferente do de hoje. Ou seja, você se casava e cada um ainda passava um ano com as suas famílias. Ou seja, o marido passava um ano com a esposa e a esposa passava um ano com a sua família. E depois, sim, eles ficariam juntos. Trazendo por dias de hoje, gente, é muito complicado. Muito complicado. Pessoa, de 14, 15 anos ficando grávida. E ela foi ser para a família, olha, foi o Espírito Santo. No dia de hoje. Parou para pensar? Como é que ia ser? E o que o namorado dela seria acusado? É ou não é complicado? Aí faz você entender por que não foi nos dias de hoje, né? Talvez, supondo, né? Porque tudo foi naquela época. As pessoas eram mais fortes, a sociedade era mais forte, digamos assim. Entre costumes e tudo. Era realmente... Era a herança, né, dos costumes era muito forte, muito forte, muito forte. E se botando no lugar de José, é complicado também. Pensou? Se sua esposa chegar para você, olha, eu tô grávida. Mas como assim? Você é virgem, nunca teve relação com ninguém e tal? Olha, foi um anjo que veio e disse que eu ia ficar grávida. E agora eu estou, né, digamos assim, uns 2 meses, você já vê a barriguinha crescer e tal. Eita, meu irmão, e agora? Já que ele estava compromissado com ela, já estava dado em casamento. Se ele rejeitasse, que ele poderia rejeitar, naquela época tinha essa opção, ela seria apedrejada, morta. E naquele tempo não era assim,
Eu vi um estudo sobre essa questão. Eu não sei se é a mesma coisa para a mulher, mas o homem, quando ele era apedrejado, a gente acha que, né, o homem ficava lá no canto e a negada jogando pedra e... Enfim, não era assim, era bem pior. Cavava-se um buraco no chão. Eu vi um estudo disso e quem falando disso era o pastor Rodrigo Silva. Cavava-se um buraco no chão, botava o cabra lá dentro e fechava o buraco até aqui. Ele ficava só com a cabeça do lado de fora. Será que era assim com a mulher? Isso eu não sei te dizer, mas acho que todo mundo aí dando um Google descobre rapidinho. Enfim, era um negócio sinistro. Mas José era um cara justo. Não era um qualquer. Era o pai de Jesus Cristo. Era um homem ponderado, um homem calmo. Então, logo... Mas ele... Eu vendo essa questão, me ponho no lugar dele. A angústia que esse homem não passou, que esse homem não deve ter passado, né? Deve ter sido muito grande. Então, assim, o anjo veio e apareceu para ele também, né? Vai dizer, olha, calma, vai dar tudo certo. Tira tua mulher daqui e vai para tal lugar. E assim foi feito. Ou seja, Maria aceitou, que foi o sim e o silêncio de José, pois ele não rejeitou a sua esposa. Ou seja, a família, núcleo familiar prevaleceu e sempre prevalece. No decorrer da história da humanidade, sempre a família, enquanto tiver uma família, digamos assim, família justa, Deus guia ela e digamos assim, tem salvação, digamos assim, para a humanidade, né? Esse mundo aqui terreno. Pois foi assim com Noé, aliás, foi assim com Adão e Eva, casal, com a família. Depois com Noé, né? E assim no decorrer das eras. E depois veio Jesus, né? Depois veio Maria, José, Jesus, outra família. Ou seja, Deus sempre salva a humanidade mediante uma família. Sempre. Sempre, sempre. Quero fazer um parentezinho aqui, que agora eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo meu, onde, olha, eu não preciso de igreja, eu tenho Deus e tal, eu conheço a sua palavra, então não preciso ir para a igreja e tal. E me veio aqui, olha, eu vi isso que eu vou dizer para vocês acho que foi do padre Paulo Ricardo, que ele deu esse exemplo. Existiu salvação no tempo de Noé fora da arca, ou só se salvaram quem estava dentro da arca? O que a arca representa? A igreja, gente. Não existe salvação fora da arca. Então você que eu tenho Deus, eu conheço, que bom, até já é um grande começo. Eu temo a Deus, ótimo, maravilha. Tá no caminho, mas você precisa entrar dentro da arca, que é a igreja. Mas tem que ser a igreja evangélica? Fica a sua escolha. Tem que ser a igreja católica? Fica a sua escolha. Deus vai guiar você. Pergunte, né? Pesquise. Eu, como eu sou católico, óbvio que eu vou te dar a indicação. Venha fazer parte da nossa família, né? Família católica. Enfim, não existe salvação fora da igreja. Não existe. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Ou seja, né, aqui na história da humanidade, essas três famílias salvaram, né, digamos assim, a humanidade mediante Deus. Deus guiou essas famílias
Então, enquanto tiver uma família sendo guiada por Deus, tem esperança, tem salvação. Até o dia que ele quiser vir, não, agora acabou. E eis que é a consumação dos séculos, né? Como fala em Apocalipse. Aí já era. Mas a reflexão de hoje foi essa, né? Por que Deus, né? Talvez soe até prepotente, muito, mas não é uma afirmação. São reflexões que eu de vez em quando faço aqui e vem à minha mente, né? Por que Deus não viu nos tempos modernos? Eu acho que ele sabe que a nossa geração é uma geração muito fraca, e se desse 1000 chances pra gente, e a gente ia errar em todas, né? A gente perderia, a gente falharia nas mil chances que ele desse. Então ele teve que vir com o perfeito, né? Perfeição em pessoa, ou seja, seu filho, Jesus Cristo. Então a partir daí acabou-se, né? Que é para ninguém mais errar. Então fica essa reflexão. Nós somos fracos, nós estamos na geração mais fraca. Busque sempre conhecimento. Isso te fortalece mentalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente, porque, né, quando você está abalado, meio assim, psicologicamente, o que você faz? Você está meio ali depressivo, meio triste. Geralmente, né? Algumas pessoas que fazem, vou sair, né? Vou num parque, vou num cinema. E assim se parece. Ou seja, o físico está ligado ao espiritual, né? E agora, quando o espiritual está ruim, será que o físico também ajuda? Eu acho que sim. Eu acho que está extremamente ligado uma coisa a outra. Pois na Bíblia fala, né, que quem tem um espírito leve, bom, todo o seu físico é bom para seus ossos. É um salmo. Agora me falha a memória, mas tem um salmo que fala sobre isso, né? Se você tem um espírito bom, todo o seu corpo é bom. Ou seja, se o seu corpo está perfeito, está bom, está em harmonia, ou seja, você vai estar bom também de espírito, né? Isso é uma coisa ligada à outra. Mas lembrando sempre que isso tem uma fonte, ele se afunila, corpo e espírito, para convergir na palavra de Deus. Tem que ter sempre a palavra de Deus. Não adianta você ser, digamos assim, fitness, né? E não ter Deus, você não vai estar bem. E não adianta você ter muita palavra de Deus, muito tudo, porém tá meio ali depressivo, tá meio triste, não adianta também. Como é que você vai aprofundar seus estudos se a sua cabeça não vai funcionar legal? É mais ou menos isso, gente, né? A palavra de Deus é perfeita. Deu meio que um arrudeio aqui, mas é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.